bem-vindo a este vídeo que vai iniciar uma série de outros vídeos sobre C e C++, sobre como ir de absolutamente nada, de saber absolutamente nada até conseguir ser relativamente produtivo e conseguir fazer coisas. Portanto, vai ser uma série muito introdutória. E como está a começar mesmo pelo início, vamos descarregar aqui uma ferramenta que permite fazer programas em C++ e em C. E é, na minha opinião, a melhor ferramenta para isto. Existem muitas outras. Esta é a que é mais usada em termos profissionais. E não há razão nenhuma, apesar de quem está a ver isto provavelmente estar a aprender, não há razão nenhuma para não começar a habituarem-se e a ficarem familiarizados com a mesma. Portanto, no Google, se pesquisarem Visual Studio, podem ir logo ao primeiro resultado. E existem aqui duas aplicações com um nome parecido. Uma que se chama Visual Studio e outra que se chama Visual Studio Code. Portanto, existe aqui uma versão para Mac, para quem tem Mac, mas esta versão é exatamente esta versão, mas para Mac. Existe este Visual Studio Code, que não é o que nós queremos. Portanto, nós queremos aqui o Visual Studio e a versão grátis, que toda a gente pode descarregar, é a Community. Portanto, se carregarem aqui, se tiverem o Windows, descarreguem esta, se não descarreguem a versão do Mac. Quando chega à parte de onde vocês querem, onde ele vos pergunta, portanto, aqui no meu caso eu já tenho isto instalado, eu só tenho este painel aberto para vos indicar o que é que vocês precisam de selecionar para conseguir programar em C++. Portanto, aqui eles têm aqui estes vários workloads, que eles chamam de workloads, onde quando selecionam ele instala ele seleciona várias ferramentas, várias opções para este determinado objetivo. O nosso objetivo é fazer desenvolvimento desktop, portanto aplicações para um ambiente de trabalho com C++. Portanto, procurem esta opção, ela vai estar aqui alguns na lista, marquem-na e é a única coisa que precisam de instalar. Isto ocupa mais ou menos 9-10 GB, portanto acaba por ser uma instalação um bocadinho grande, é a única razão que vos pode levar a querer usar outro editor, mas se isso não for um problema, aconselho vivamente a usarem este. Portanto, eu vou fazer close porque eu já tenho as coisas instaladas e eu vou fazer launch aqui da minha versão. Portanto, quando vocês abrem o Visual Studio, portanto, a partir disto deverá aparecer uma janela parecida com esta. E vocês aqui podem abrir um projeto que já tenham aberto antes, ou podem criar um novo projeto, ou podem simplesmente abrir sem nada. Eu vou criar um novo projeto, portanto vamos só criar aqui um projeto de C++, um de teste, que é aquele que é normalmente usado para iniciar as pessoas a uma linguagem de programação. E vamos usar este console app, portanto isto vai automaticamente criar um fecheiro que nos vai mostrar uma consola com uma mensagem. Portanto, se a gente fizer next, podemos definir onde é que nós queremos guardar isto. Então vou guardar aqui no desktop e vou salvar o nome a um projeto. Isto vocês podem deixar como está, e se eu fizer create, portanto vocês veem que a pasta a aparecer, ele vai criar o projeto e vai abrir o projeto. Ok. Visual Studio, quando arranca, tem este layout e eu vou tentar explicar um bocadinho o que é cada coisa. Aqui deste lado, nesta janela aqui que se chama Solution Explorer, vocês têm os vossos ficheiros. Portanto, se eu expandir aqui este source files, vocês veem que este hello que está aqui aberto está aqui.
Não se preocupem muito com as outras pastas por enquanto. Os primeiros vídeos vão ser muito focados apenas num só fecheiro. Portanto, este é o fecheiro que nós temos a ver e que tem, já tem aqui algum texto, e vou tentar explicar o que é que há de especial aqui neste fecheiro e o que é que permite a aplicação fazer o que faz. Portanto, quando o projeto é aberto, o layout da vossa aplicação será mais ou menos este. Eu vou tentar explicar o que é cada coisa. Portanto, aqui do lado esquerdo, e vocês podem sempre mudar isto para onde quiserem, portanto, estas coisas são muito de acordo com as vossas preferências. Portanto, aqui deste lado nós temos uma coisa que se chama Solution Explorer, que contém os vossos fecheiros. No nosso caso, nos primeiros vídeos, nós vamos apenas trabalhar só com o fecheiro, portanto, há de ser sempre com este fecheiro, que é onde nós vamos escrever a maior parte do nosso código. Não se preocupem ainda muito com as outras pastas. Aqui no meio temos portanto, a área da edição. A gente pode sempre fechar o fecheiro e voltar a abrir, e podemos abrir outros fecheiros. Aqui não, posso abrir aqui um outro fecheiro e ele aparece aqui. Portanto, isto é uma interface com tabs, semelhante a um browser, muito familiar a qualquer pessoa. Vou só fechar aqui esta pasta. Portanto, aqui é a parte de edição, e depois aqui em cima temos aqui muitos menus com muitas ferramentas. Portanto, não se deixem intimidar com isto. Ele aqui até tem umas instruções que diz para correr o programa podemos fazer Ctrl F5. Isso é um atalho que a gente pode fazer. Podemos também carregar aqui e podemos também carregar aqui Start Without Debugging, que é o atalho, ou então também podemos fazer com F5. Portanto, eu depois já explico, se calhar mais num outro vídeo, qual é a diferença entre um e o outro. Okay? Portanto, mas se eu fizer Ctrl F5, vamos só ver o que é que a aplicação faz. Ok, portanto, a aplicação abriu uma janela, o que se chama uma janela de consola. Portanto, tipicamente estas janelas só mostram texto. E vai ser, quase todas as aplicações que queremos fazer com C++ irão ser neste tipo de janelas. Eventualmente poderemos fazer coisas com interface gráfico mais avançado, mas para aprender a linguagem e para aprender a pensar com algoritmos, isto será suficiente. Portanto, isto permite interação. Mais tarde iremos aprender a inserir valores e a pedir valores ao utilizador, de modo a tornar a nossa aplicação mais dinâmica. O que faz é imprimir sempre esta mensagem, e é só isto que ela faz. Ora, vamos só olhar para este fecheiro. Portanto, a nossa aplicação basicamente são estas 5 linhas. E porquê é que são só estas 5 linhas? Porque uma das primeiras coisas que se deve perceber é todas as linhas que comecem com uma barra, elas são descartadas. Portanto, tudo que está aqui a verde é texto que não interessa aquilo que vocês escrevam. Portanto, neste caso aqui, estas coisas estão em inglês, portanto não há nenhum código aqui por trás. Portanto, isto é em inglês. E isto funciona e podemos pôr este texto aqui porque temos estas barras que indicam que o fecheiro, que este texto em particular é para ser ignorado. Portanto, isto é só para ser consumido, entre aspas, por humanos, para nos ajudar a perceber o que é que faz um determinado código, para nos ajudar a documentar as coisas. Portanto, esta é uma das formas de inserir um comentário. Portanto, todo o código, todo o texto que estiver à frente destas duas barras é ignorado. Okay? Uma outra forma de comentar o código é colocar, vou escrever aqui, okay? Tenho aqui um texto e ele aqui já me está a dar aqui uns erros porque ele basicamente não percebe o que é isto. Ele acha que esta seja lá o que for que eu esteja aqui a escrever não faz muito sentido, portanto, mas eu quero que ele ignore isto. Portanto, para ele ignorar, eu quero transformar isto num comentário. Posso fazer com barra no início da linha, ou em vez disso
posso fazer com barra asterisco no início e barra asterisco no fim. E isto permite que eu possa escrever várias linhas sem interromper este comentário. Portanto, isto basicamente indica início do comentário e isto é o fim do comentário. E isto comenta apenas esta linha onde está. Okay? Agora, o que é que são estas linhas aqui? Portanto, a primeira linha válida, que vai ser interpretada pelo compilador, e eu depois também já vou explicar o que é um compilador. O que esta linha faz chama-se uma diretiva e está a fazer aqui include de um determinado fecheiro. E este fecheiro está-nos a providenciar a função que nós vamos usar para imprimir o nosso texto. Ou seja, este stdout, e uma das coisas, para quem nunca programou antes, uma das partes importantes da programação é que nós construímos sempre coisas com base noutras coisas. Ou seja, portanto, é muito normal este conceito de ir buscar código a outros lados, a outras livrarias, e nós usarmos essas coisas. Portanto, isto o que faz é estar a fazer exatamente isso. Alguém escreveu um pedaço de código para escrever coisas no ecrã, que é isto. E nós estamos a importar isso e estamos a usar isto no nosso programa. Portanto, isto é o nosso programa e nós estamos a usar esta função que está definida aqui. Se eu tirar esta linha, e quando eu digo tirar, eu posso comentar esta linha, ou seja, ela é apenas tratada como texto. Se eu tentar correr isto, eu recebo um erro a dizer que este cout não é conhecido. Portanto, ele não sabe onde é que isto está. Porquê? Porque nós deixámos de importar esta livraria. Okay? Portanto, se eu voltar a incluir isto e tentar executar o meu programa, ele agora já vai correr. Okay? Portanto, o que é que nós temos mais aqui? Além deste include, que vai trazer código para o nosso programa, que nós podemos usar. O que é que nós temos aqui mais? Portanto, como já devem ter percebido, esta instrução é o que está a imprimir o texto no ecrã. Portanto, eu depois, mais tarde, irei falar sobre isto e sobre uma alternativa. Mas basicamente esta linha é o que é responsável por imprimir texto no ecrã. Portanto, um bom teste que a gente pode fazer é alterar aqui a nossa mensagem, e se eu tentar correr o nosso programa, portanto a mensagem deixou de ser aquela, passa a ser a nossa. Okay? Portanto, claramente nós estamos a alterar o nosso programa e estamos a correr o programa. Esta função main, há poucas coisas no C++ e no C que têm nomes especiais e que seja preciso decorar. Esta é uma exceção, ou seja, todos os programas têm que ter uma função chamada main. Isto porquê? Porque isto é o ponto de entrada da nossa aplicação. A única coisa especial em relação a esta função, e isto é uma função, e a mais tarde também vou explicar o que é uma função, mas uma função é basicamente um pedaço de código que tem um nome, e o que é especial neste nome é que indica onde é que o nosso programa vai começar. Ou seja, eu sei que ainda não expliquei o que é uma função, mas eu vou copiar este texto e vou criar uma outra função, mas com outro nome. Ou seja, okay? E eu aqui vou dizer, vou à mesma mandar uma mensagem para o ecrã. Okay? Esta função é criada e está declarada, mas nunca vai ser executada. Porquê? Porque uma das razões, a principal razão é quando o nosso programa é executado, ele não vai executar coisas da mesma forma como nós lemos um livro, ou seja, ele não vai olhar para este fecheiro, não vai correr esta função e a seguir não vai correr esta função. O que ele faz é, esta função como
tem este nome, e o programa reconhece que é o nosso ponto de entrada e ele vai executar tudo o que esteja aqui dentro. Se ele não chamar absolutamente mais nada, ou seja, se esta função que está aqui declarada nunca for chamada, ele nunca vai executar este pedaço de código aqui. Ou seja, vamos correr isto e vamos ver que a única coisa aqui falta uma coisa. Portanto, se eu executar o meu programa, vocês veem que a única coisa que está aqui a acontecer é estou a aprender C++. Isto que está aqui não foi mostrado no ecrã. Por outro lado, se eu, com esta função que está declarada, se eu a chamar, portanto, eu sei que estou a introduzir aqui muitas coisas, mas depois eu vou ir a mais detalhe com coisas. Com todos estes aspectos, que é uma função, o que é, porque é que eu tive que pôr isto aqui, mais tarde eu vou falar sobre isso. Pronto. Mas só para perceberem como é que o flow de um programa ocorre. Ou seja, o nosso programa vai entrar aqui, vai executar esta instrução, depois esta sintaxe aqui onde eu digo o nome de uma função e depois os parênteses, indica ao programa, olha, vai executar tudo o que está aqui dentro. E o que ele vai fazer é, vem aqui, executa isto e depois faz este return, que é basicamente indicar que deve sair da função. E ao sair daqui, ele sabe que chamou aqui e, portanto, ele continua aqui para a frente. Ele não vai executar este pedaço de código outra vez. Okay? Portanto, ele sai daqui para aqui. E depois continua, não havendo mais nada, ele sai. Portanto, se eu executar isto, o que ele agora vai mostrar é, estou a aprender C++, vai entrar aqui dentro, vai imprimir outro texto que diz a minha outra função, sai desta função, não havendo mais nada, e ele sai do nosso programa. Okay? Portanto, se eu correr isto, cá está. Portanto, ele entrou aqui no main, porque tem este nome. Todos os programas de C++ têm que ter uma função com este nome. Imprimiu isto, depois chamou esta função, entrou aqui, executou estes comandos e depois saiu. Depois fez return e, não havendo mais nada, ele saiu. Okay? Portanto, só uma introdução inicial. Isto foi, portanto, é assim que nós criamos um projeto C++. Uma das coisas que eu posso também mostrar, se calhar vou deixar para um outro vídeo, portanto, isto é um programa C++, como o próprio nome indica, portanto, um fecheiro CPP, o PP é o ++ em inglês. Caso alguém esteja interessado em fazer programas só em C, portanto apenas com o C, no vídeo seguinte eu vou mostrar isso. Mas pronto, esta é a introdução mais básica que eu consigo fazer e mais rápida. Um conselho que eu dou é, não tenham medo de experimentar e de mexer, porque nada de mal vai acontecer, o vosso computador não vai explodir, não vão estragar nada. Isto é só texto, é muito fácil de experimentar coisas novas, portanto, sintam-se à vontade para fazer isso e pronto. Espero que tenha sido útil e até ao próximo.